4 até o versículo 15. Reunindo-se uma grande multidão, vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o significado daquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Amém. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez no primeiro dia da semana, domingo, com o propósito de adorarmos o nosso Deus, participarmos juntos da ceia do Senhor, da oferta, cantarmos cânticos a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, lermos a palavra juntos, orarmos, ouvirmos a mensagem da palavra e termos essa comunhão tão gostosa, não é? Que a família de Deus tem. E é muito bom mesmo estar aqui junto com vocês. Temos muitos visitantes aqui nessa manhã e sejam muito bem-vindos, não é? E possam se sentir como nós aqui, não é? Na presença do Senhor, estando adorando ao nosso Deus, não é? Eu estou vendo algumas pessoas aqui, vou mencionar algumas pessoas, mas se eu não mencionar você, você não fica triste comigo, não é? Eu estou feliz que você está aqui também, não é? Estou vendo aqui na frente o Rafael, não é? Rafael, irmão do Bruno, muito bom ter você aqui com a gente. Rafael mora nos Estados Unidos, está nos visitando aqui, não é? Muito bom mesmo. Estou vendo lá no fundo o Euclides, muito bom ter você aqui com a gente, Euclides, o Aparecido, não é? Muito bom ter você com a gente aqui também, Aparecido. Temos tantas pessoas aqui que estão nos visitando, e sejam todos muito bem-vindos. Nós temos orado todos os domingos e todos os dias da semana pela nossa irmã Lourdes, não é? Como é bom ver a senhora aqui também, dona Lourdes, não é? E Deus continue abençoando a senhora com bastante saúde, com bastante força. É muito bom vê-la aqui conosco nessa manhã, não é? Na terça-feira, acho que foi terça-feira, né? Minha semana, eu estou com meus dias enrolados, mas na terça-feira nós tivemos aqui no prédio, no finalzinho da tarde, 2 batismos, e o Genésio já mencionou na oração, não é? O Douglas e a Simone. Douglas não está aqui hoje por motivo de trabalho, não é?
Mas eu vou pedir para a Simone ficar de pé um pouquinho. E atrás da Simone está o Diego. Você olha para o Diego, põe um pouquinho mais de barba e você vai ver o Douglas, não é? Então, nós estamos muito felizes com o novo nascimento do Douglas e da Simone, nossos irmãos em Cristo. Se você está feliz com a decisão deles, diga amém. 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 Seja muito bem-vinda, Simone. Transmita isso para o Douglas, tá bom? Obrigado. Lá atrás, também daquele lado de lá, nós temos os nossos irmãos Diogo e Andressa. Pedi para vocês ficarem de pé, né? Com a filhinha que já foi para a aula, né? A Giovana. Nossos irmãos Diogo e Andressa. Para quem ainda não os conhece, a Andressa é neta da dona Umbelina. E o Diogo é filho da Magda, né? São nossos irmãos em Cristo que congregavam conosco aqui no Guanabara, mas por motivo de trabalho se mudaram para São Paulo, ficaram algum tempo lá em São Paulo. Infelizmente, com toda essa mudança, com tudo que tem, eles se desviaram da igreja, se desviaram da fé, mas estão retornando agora aqui para Campinas e querem voltar a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo, e congregar aqui conosco no Guanabara, aonde eles eram. E nós estamos muito felizes, Diogo e Andressa, com a decisão de vocês, não é? Se vocês estão felizes de ter o Diogo e a Andressa como nossos irmãos aqui em Cristo, congregando aqui conosco, diga amém. 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 Deus abençoe vocês a permanecer firme junto com todos nós. Obrigado. Semana passada, nós demos início a uma série de pregações sobre a igreja. E vimos na semana passada que a palavra de Deus nos ajuda a escolher a igreja, não uma igreja. A palavra de Deus, ela não nos dá alternativas, escolhas, não é? Olha, você pode escolher essa ou aquela, não faz mal. Desde que você se sinta bem, desde que você esteja adorando a Deus, não faz mal. Não. A palavra de Deus não nos dá alternativas. A palavra de Deus nos ajuda a fazer a escolha correta. E nós vimos isso no domingo passado. Nós vamos continuar com essa mesma ideia hoje, mostrando que a palavra de Deus também nos ensina, não é? Que a igreja tem um modelo. Um modelo. E eu não estou dizendo assim, modelo, por exemplo, marca Chevrolet, modelo Cruz. Não é isso que eu estou querendo dizer como modelo, tá? Nós vamos ver hoje que existe um modelo para a igreja. E nós vamos entender bem o que eu estou querendo dizer como modelo, para nós entendermos e solidificarmos a ideia da semana passada, que a palavra de Deus é a ferramenta que nós usamos para escolher a igreja. Porque encontramos na palavra de Deus um modelo para a igreja. Por que será que existem receitas para comida? Por que será que existem receitas? Não é? Por que será que existe uma planta para a construção de uma casa? Por que é importante isso? Vamos supor que alguém aqui decida construir uma casa igualzinha à sua, numa chácara. Eu vou repetir a minha casa numa chácara. Mas lá eu decido mudar uma parede. Ó, eu quero esse quarto aqui, eu vou aumentar a sala e vou tirar uma parede e vou fazer uma sala maior.
original que estava na receita. É uma pequena mudança, talvez, mas não é como o original. É diferente, mesmo sendo uma pequena mudança. E cada pessoa tem um modelo, vamos dizer assim, distinto da sua própria pessoa. Vamos supor aqui, vou dar um exemplo. Vamos supor que o Tyler se perdeu. E alguém encontra o Tyler e manda uma resposta para mim e fala: olha, encontrei um rapaz bonito, alto, loiro, de olhos castanhos. O nome dele é Tyler. Eu vou saber que não é meu filho, não é? Meu filho é alto, bonito, como pai, loiro, 19 anos, mas tem olhos azuis. É uma pequena mudança. Por mais que eu quisesse que fosse o Tyler, não é? Não é? Porque os olhos são diferentes. É uma pequena mudança, mas não é o original. Na palavra de Deus, nós encontramos um modelo para a sua igreja. Deus planejou a igreja e colocou nela uma identidade específica, distinta. Sem essas características de identidade, a igreja não pode ser reconhecida por pessoas que estão a procurando. Sem essas características, porque Deus colocou na sua igreja um modelo, características específicas, para que nós pudéssemos encontrá-la e participar dela. Sem este modelo, como é que nós poderíamos hoje distinguir a igreja verdadeira das igrejas falsas? Como que nós poderíamos distinguir se não existisse um modelo? Não é? Se não existissem características específicas, uma identidade, um modelo que Deus colocou na sua igreja, nós ficaríamos perdidos. Porque existe uma congregação X que faz de uma maneira, ali existe uma outra que muda um pouquinho só e faz o resto tudo igual. Ali tem uma outra que muda um outro pouquinho, mas faz o resto tudo igual. Nós ficaríamos perdidos, não é? Sem este modelo, sem essas características específicas que Deus colocou na sua igreja. A igreja tem uma identidade, um modelo, e nós encontramos isso no Novo Testamento. Vamos lembrar que a língua do Novo Testamento era a língua grega, falavam o grego. Muitas vezes nós precisamos entender uma palavra na sua linguagem original, para que nós possamos então ter o verdadeiro significado na nossa língua. E a palavra grega para modelo é a palavra tupos, T-U-P-O-S, tupos, da onde nós hoje tiramos a nossa palavra tipo, vem dessa palavra tipo, não é? Tupos é a palavra grega para modelo, forma, identidade no Novo Testamento. E ela pode ser explicada através de um molde, aonde você coloca um líquido dentro deste molde e o molde faz uma reprodução igualzinha ao original. Não tem como ser diferente, não é? Se você tem um molde e você derrama líquido dentro desse molde, o que vai sair do molde é igualzinho. É isso que significa a palavra tupos, modelo, identidade, aonde vem a nossa palavra tipo. Vamos dar uma
comigo lá no livro aos Hebreus, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Eles servem um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. A palavra modelo é a nossa palavra tupos, não é? Faça exatamente igual o tupos, o modelo, a identidade, as características têm que ser iguais àquelas que você viu no monte. Volta um pouco para trás para o livro a Tito capítulo 2, algumas páginas para trás, versículo 7. Tito capítulo 2, versículo 7. Quando Paulo escreve essa carta para o jovem evangelista Tito, ele fala o seguinte para ele: em tudo seja você mesmo um exemplo. Nossa palavrinha tupos, um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. O pregador, o evangelista, tem que ser um modelo, um exemplo para os outros. É a mesma palavra tupos, características, não é? Note bem então que, se hoje nós queremos ser cristãos, como vimos no domingo passado, se hoje nós queremos obedecer a Deus, seguir a sua palavra e fazer parte da igreja bíblica, da igreja verdadeira, então tem que haver um modelo para nós imitarmos. Tem que haver, senão nós vamos ficar confusos, não é? Se não existe um modelo, uma identidade, um tupos, nós vamos ficar confusos. E o Novo Testamento mostra que existe este modelo. Vai comigo para a carta aos Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18. Existe este modelo, esta identidade, essas características específicas dentro do Novo Testamento, para que você e eu consigamos encontrar a igreja verdadeira, a igreja bíblica. Olha aqui Romanos 6, versículos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. É a nossa palavra de novo, no versículo 17. Obedeceram de coração à forma de ensino. E esta forma de ensino tem uma identidade especial, porque a palavra forma é a palavra tupos, na língua grega, que significa modelo. Vocês obedeceram em tudo ao modelo, obedeceram de coração ao modelo de ensino, não aquilo que vocês queriam obedecer, não aquilo que foi ensinado de qualquer maneira, mas ao modelo de
me ensinou. Paulo está dizendo que nós devemos seguir este modelo de coração, da mesma forma que a igreja lá em Roma. Evangelho de João, volta comigo para João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 32. Com certeza nós podemos falar esse versículo de cor, né? João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e ela vai nos libertar. Mas que tipo de verdade? Não é? Nós estamos estudando no nosso curso de teologia, nas segundas-feiras, que Moisés cruzou o Mar Vermelho. Essa é uma verdade, não é? Mas é essa verdade que vai nos libertar? Não, não é? Então, que verdade que é essa que vai nos libertar? Vai para a primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 1. Abre comigo lá nessa carta. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Que verdade que é essa que nos liberta? Olha aqui, 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Aqui nós temos uma verdade que pode ser obedecida. Lá em João nós temos uma verdade que nos liberta. Aqui nós temos uma verdade que pode ser obedecida. Mas que verdade que é essa? Volta lá para o Evangelho de João, que nós vamos encontrar a resposta lá. João capítulo 17. É aquela verdade que Moisés cruzou o mar? É essa verdade que nos liberta? É essa verdade que nós temos que obedecer? Que verdade que é essa? Olha João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é essa verdade que nos liberta? Qual é essa verdade que pode ser obedecida? Pode falar. A palavra. Essa é a palavra, não é? Essa é a verdade que nos liberta. Esta é a verdade que nós temos que obedecer, a palavra. E nós não podemos obedecer aquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos obedecer aquilo que nós não identificamos. Nós não podemos obedecer se não temos um modelo para seguir. E o Novo Testamento é o modelo, é nele que nós encontramos um modelo a ser seguido de igreja. A igreja de Jesus, irmãos e irmãs e visitantes que estão aqui nessa manhã, não é qualquer igreja ou qualquer doutrina. Não é. Vou falar de novo, para ficar bem claro. A igreja de Jesus não é qualquer igreja ou qualquer doutrina. Não é. Ela tem uma identidade definida. Ela tem características específicas. Tem um modelo que nós encontramos no Novo Testamento que precisamos seguir. E eu vou rapidamente
rapidamente, nesses minutos que nós temos aqui, eu vou abrir um livro só do Novo Testamento. E nós vamos rapidamente encontrar esse modelo dentro de um livro somente. 1 Coríntios. Abre a sua Bíblia comigo lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 10. Nós lemos esse versículo no domingo passado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler, pegar um livro só e mostrar que existe um modelo, existe um tupós para a igreja verdadeira, tá? Para a igreja de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Isso aqui não é uma boa sugestão de Paulo. Não, é um mandamento. Não é uma sugestão, é um mandamento. Que todos os cristãos falem a mesma coisa com relação à doutrina. Aquele tupós que nós encontramos no Novo Testamento, sem divisões, sem doutrinas diferentes, é uma coisa só. Paulo está dizendo, pessoas diferentes não podem falar as mesmas coisas se não falam somente uma coisa. Não tem como pessoas diferentes falarem a mesma coisa ensinando coisas diferentes. É impossível. Você não pode colocar um líquido dentro de um recipiente e não esperar que esse líquido, que vai se transformar em sólido, não saia igualzinho o recipiente. É impossível, porque tem um modelo a ser seguido. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Por esta razão, eu estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por todas as partes, em todas as igrejas. O que Paulo ensinava em Jerusalém era a mesma coisa que ele ensinava em Éfeso. O que Paulo ensinava em Corinto era a mesma coisa que ele ensinava em Filipos, porque tinha um modelo, tinha um tupós. Não era aquilo que ele queria ensinar. Aqui em Filipos eu vou ensinar isso aqui. Lá em Jerusalém, vamos ensinar uma coisa aqui diferente. Lá em Filipos, não. Era a mesma coisa, o mesmo ensino em todas as igrejas. Não existe uma doutrina para uma igreja e outra doutrina para outra igreja. Não existe. É uma coisa só. Porque a igreja tem um modelo a seguir. Capítulo 4, volta para o versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Tem um modelo. Não é para ensinar o que quiser. Não pode ter uma igreja aqui ensinando uma coisa e a outra lá ensinando outra, e as duas serem corretas. Não pode. Tem um modelo, a igreja do Senhor Jesus. Vai para o capítulo 14, versículo 37. E Paulo está falando aqui muitas coisas no livro de 1 Coríntios sobre este exemplo. Ele vai falar sobre a ceia, ele vai falar sobre a coleta, ele
reconheça que o que lhes estou escrevendo é um mandamento do Senhor. Não é a ideia de Paulo, não é o que Paulo queria que a igreja em Corinto fizesse, é o mandamento do Senhor. Tem um modelo a ser seguido, não é do jeito que as pessoas querem, existe um modelo. E o Rafael leu para a gente Lucas capítulo 8, não é? A parábola do semeador, a parábola da semente. Quando Deus criou as plantas e as árvores, Ele colocou uma lei em ação, não é? E essa lei é fácil da gente entender. Cada semente produz a sua espécie. Cada semente produz a sua espécie. Por isso, uma maçã sempre vai produzir maçã. Uma laranja sempre vai produzir laranja. Já pensou na confusão que seria se você plantasse uma laranja e as mulheres não conseguem enxergar esta verdade com relação à igreja? Por que é tão difícil enxergar isso? Na sua casa, se você fosse fazer uma horta e você semeia ali, eu acho que é semente, não sei, depois quem sabe pode me corrigir. Semente de alface. Semente mesmo? Semente de alface. Quem é que podia imaginar, olha, eu vou semear a semente de alface, daqui a um mês, 2 meses, eu estou colhendo rúcula. Quem é que pode pensar numa coisa dessa? Não pode. Então, por que com relação à igreja, as pessoas têm pensamentos desse tipo? Tem um modelo, tem uma identidade, tem um tu vós, a igreja do Senhor Jesus. Jesus disse em João capítulo 15, lembra? Ele é a videira, nós somos os ramos. Se nós estamos em Cristo, se nós queremos ser a igreja verdadeira, se nós queremos ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós então somos cristãos e nós temos um modelo a seguir. Não é do jeito que a gente quer, tem um modelo a seguir. Se você quer ser um cristão, como é possível plantar a semente da palavra? Lucas 8. Como que eu posso plantar a semente da Bíblia e colher doutrinas diferentes, colher igrejas diferentes? Como é que eu posso? É impossível. É impossível. Se eu planto a semente da palavra, eu vou colher um cristão que está vendo no Novo Testamento qual é o modelo desta igreja a seguir. Não é possível plantar a semente da palavra no coração de alguém sem colher um cristão, um seguidor da palavra de Cristo. E eu vou repetir o que eu repeti na semana passada. A ideia de que todas as igrejas que estão certas não vem da palavra de Deus. Tem que falar isso de novo? A ideia de que todas as igrejas estão certas não vem da palavra de Deus. A ideia de que toda a fé, todos os caminhos levam a Deus, não vem da palavra de Deus. Não vem. Nós vimos isso na semana passada, né? Efésios capítulo 4, em uma só fé, um só corpo. Não vem da palavra de Deus essas ideias. Eu vou repetir a frase que eu falei na semana passada. Só aqui no Brasil tem mais de 10 mil igrejas diferentes.
se esta está seguindo o modelo, o tupós, que nós encontramos no Novo Testamento. E eu fiz a seguinte frase na semana passada: essas 10.000 igrejas, eu não estou querendo dizer, eu vou repetir para ficar claro, eu não estou querendo dizer 10.000 igrejas batistas, 10.000 igrejas presbiterianas, 10.000 igrejas católicas. Não estou falando isso. Eu estou falando 10.000 igrejas diferentes. E estou incluindo nessas 10.000 batista, presbiteriana e católica. Estão inclusas nessas 10.000 igrejas diferentes. Como é que eu e você hoje vamos saber qual que é a igreja verdadeira? Tem um modelo, tem um tupós no Novo Testamento. E se eu estou seguindo o modelo, eu não vou ser diferente. Porque se for plantado no meu coração a semente da palavra, não pode nascer uma árvore diferente da palavra. Não pode, é impossível. É contra a lei da natureza. Não é possível, gente, mudarmos um pouquinho só do modelo e ser igual. Não é? Eu não posso fazer uma casa igualzinha a minha, mas eu vou mudar uma parede. Já não é igual, né? Não é, não pode. Não pode. Então eu quis deixar claro aqui que nós começamos na semana passada. Existem tantas igrejas diferentes, todas dizendo que seguem o modelo. Mas como é que eu vou saber qual é? Pega a planta. Pega a planta, não é difícil. Ó, escute, na sua planta aqui, a sua casa, tem essa parede. Na outra que você fez, não tem. E qual que é igual a planta então? Essa aqui. Não é difícil de ver. Pega o modelo, a palavra de Deus, o tupós, e veja qual é a igreja verdadeira. Qual é a igreja de Jesus Cristo? A igreja, não as igrejas. Vamos estudar esse modelo, vamos restaurar este modelo e vamos ser cristãos somente, sem nenhuma ideia humana, sem nenhum mandamento humano. Vamos estudar o modelo, é fácil, e vamos ser cristãos somente. A igreja tem um modelo, e você encontra esse modelo no Novo Testamento. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e você que está nos visitando, a ser a igreja do Senhor Jesus, não ser uma outra igreja, porque senão você não está seguindo o modelo. E Jesus disse lá em Efésios que Ele vai voltar um dia e Ele vai salvar a sua igreja. Eu quero fazer parte dela, você não quer? Eu quero fazer, porque senão Ele vai voltar e não vai salvar, se eu não estou seguindo o modelo. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, a seguirmos o modelo, a fazermos o que a palavra de Deus